sexualidade, dentro de uma perspectiva espírita, ela transcende uma visão que está muito reduzida no contexto da sociedade do modo geral, quando torna o sexo sinônimo da genitália. Para o espiritismo, sexualidade é energia. A expressão dessa energia provém da natureza espiritual do ser. Foi o que os espíritos responderam a Allan Kardec quando indagou em O Livro dos Espíritos, na questão número 200. Há sexo nos espíritos? E os espíritos responderam: não como entendeis, porque para isso seria necessário um organismo, uma organização. Há entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Significando, portanto, de que o espírito, ele em si mesmo não é homem nem é mulher, mas detém a possibilidade da bipolaridade sexual, manifestando-se pela reencarnação, ora como homem, ora como mulher. Portanto, a sexualidade, ela traz a sua origem enquanto energia do ser espiritual e se expressa através de todo um aparato físico, neuro-hormonal, circulatório, genital, portanto. Essa manifestação da sexualidade encontra uma das suas expressões através do corpo pela mediação da cópula, pelo exercício da sexualidade propriamente dita na transa sexual, usando uma linguagem coloquial. Para os espíritos, além dessa busca do encontro sexual motivada, posta pelo prazer e que objetiva a reencarnação, a reprodução da espécie, os espíritos assinalam duas outras funções a que essa energia se propõe. Uma, que é a troca desse conteúdo magnético entre os parceiros que se relacionam em regime de afetividade e de confiança. Quando duas pessoas se confiam uma à outra, segundo o Espírito Emmanuel postula no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, trava-se entre a dupla este circuito energético, no qual, em regime de reciprocidade, os parceiros trocam alimento afetivo. A quarta função, objetivação da energia sexual, é dotar essa energia de possibilidades criadoras, mas não de corpos, mas sim de campos na área da arte, da cultura, da beneficência, na área da profissão, quando você utiliza essa energia criativa e realoca, não através do sexo propriamente dito, mas através de ações criadoras que detêm, embutem a energia sexual. Numa linguagem freudiana, seria a sublimação da energia sexual. Numa linguagem psicológica de Roberto Assagioli, seria a transmutação da energia sexual. Na linguagem espírita, é essa canalização da energia para outros fins criativos. Portanto, a energia sexual, a sexualidade propriamente dita, ela transcende muito o sexo físico posto pela biologia. Os espíritos postulam que reencarnamos ora como homem, ora como mulher, e trazemos, portanto, o fenômeno da bissexualidade fazendo parte da nossa contextura evolutiva. O homossexualismo, igualmente, revela, portanto, essa movimentação do espírito que aqui e acolá estabelece movimentos, ora na masculinidade, ora na feminilidade. Por isso, Emmanuel, quando trata da questão no capítulo homossexualismo, na obra citada, diz que nenhum ser humano na Terra pode se considerar absolutamente viril, homem, macho, ou absolutamente feminil, porque nós trazemos essa mistura de possibilidades. A homossexualidade, ela se coloca dentro do mundo, revelando, portanto, a luz da reencarnação, que enriquece os conteúdos de análise psicológica, como sendo o grande viés para que se possa entender essa dinâmica
que se apresenta na atualidade e de forma crescente, segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, e que se espalha na Terra, convidando os sexólogos, psicanalistas, aqueles que lidam com o comportamento humano e a sociedade em geral, a poder entretecer uma avaliação que seja mais profunda. É que nós trazemos a heterossexualidade, é que nós trazemos a homossexualidade, é que nós trazemos a bissexualidade, é que nós trazemos muitas vezes uma anestesia da nossa energia sexual, num profundo bloqueio, como se fôssemos seres assexuados. São manifestações dessa pulsão da energia sexual que está relacionada não só à nossa história de vida atual, mas, e sobretudo, ao acervo que trazemos de experiências anteriores. Muitas vezes encontramos um comportamento de natureza homossexual adstrito a uma causa logo aqui nessa existência. Quando, por exemplo, pessoas são colocadas dentro de um ambiente de confinamento do mesmo sexo e ali, confinadas, se usam sexualmente, nos casos dos abrigos, nas prisões, às vezes nos centros que recolhem adolescentes, no sexo masculino do lado, feminino do outro. Às vezes a iniciação da sexualidade se estabelece nesse regime de promiscuidade e ali está, muitas vezes, a matriz de um comportamento homossexual que se estabelece na idade adulta. Quantas vezes, avaliando também as causas, percebemos, por exemplo, uma mulher que foi violada pelo próprio pai e que cria uma relação de ruptura com a sexualidade masculina e que, portanto, não cede para uma interação afetiva heterossexual em função de um trauma pré-estabelecido no seu psiquismo quando na infância. Outras tantas comportamentos envolvem posturas que se passam dentro da homossexualidade circunstancialmente. Às vezes, atitudes do vazio existencial, às vezes a busca de prazeres que levam pessoas a experimentarem a homossexualidade. De outras circunstâncias, vamos encontrar processos mais profundos que estão relacionados a outras vidas, quando espíritos reencarnam e que incidiram delituosamente no desrespeito ao sexo, para que haja um mecanismo de contenção, são levados a reencarnar no sexo morfologicamente diferente do seu psiquismo e, portanto, apresentam um descompasso, porque mudam de corpo, mas trazem um comportamento sexual desequilibrado e desequilibrante de uma outra vida e faz uma viagem para o outro corpo como um mecanismo de contenção. Emmanuel chama que esse corpo funciona para esse espírito de prisão. É uma das modalidades que vamos encontrar naqueles chamados homossexuais egodistônicos, que numa linguagem médica estão catalogados como um processo de desequilíbrio, de transtorno do comportamento em função de uma sexualidade que não está ajustada ao eu. É o chamado transtorno egodistônico da orientação sexual. Seja na homo, seja na hétero, esse homossexual egodistônico, muitas vezes a sua motivação está em função de um comportamento anterior. Uma leitura reencarnacionista, uma abordagem psicoterapêutica que considere, portanto, outras vidas, dá ensejo para que aquela pessoa que se sente inadequada, que não aceita, portanto, a sua organização fisiológica diferentemente do seu psiquismo, que ela possa fazer um outro movimento de acolhimento, para que ela possa fazer uma releitura e encontre novos caminhos para lidar com esse conflito. A sexualidade, portanto, ela é muito desafiadora. Entendemos, todavia, que qualquer manifestação do ser humano merece respeito, merece acolhimento. Quando se trata, por exemplo, da homossexualidade, temos visto os espíritos, como por exemplo o espírito Camilo, chega a afirmar categoricamente a necessidade do acolhimento àqueles que nessa circunstância, por exemplo, acasalados, fazem o movimento de adoção. No livro Vida e Desafios da Vida em Família, esse espírito postula de uma forma bastante assertiva e com muita coerência de que a criança não sofre prejuízos por ter pais homossexuais, porque pretende-se muitos
de que a criança, em tendo pais homossexuais, necessariamente apresentaria desequilíbrios na área da sexualidade e da sua orientação sexual. E, curiosamente, as estatísticas revelam que o índice da incidência de homossexualidade em casais homossexuais é igual a dos casais heterossexuais. E, curiosamente, se fosse o casal heterossexual o determinante para a heterossexualidade, não haveria filhos que fossem homossexuais. Então, esse acolhimento da criança por casais homossexuais, na fala do Espírito Camilo, é muito interessante porque nos sugere a compreensão de um outro modelo de família e a ruptura com os preconceitos que estabelecemos. Quando tive a oportunidade de ler A Criança de Catanduva, no interior de São Paulo, que foi acolhida por um casal de homossexual, lembrei dessa fala do Espírito, porque essa criança, segundo a juíza que deliberou para a adoção ao casal, quando contestada, destacou de que aquela criança tinha sido colocada para a adoção e mais de 40 casais não quiseram adotá-la. Sabe por quê? Ela era mulher, tinha 7 anos e negra. Então, dizia a juíza que estabeleceu a sessão de adoção para o casal, de que aquele casal foram os únicos que tiveram a amorosidade, o desprendimento para o acolhimento daquela criança que estava ali passando o tempo no abrigo sem que ninguém pudesse acolhê-la. A cidade toda referendou o casal, que tinha uma conduta moral, respeitável, do campo da cidadania, na conta de cabeleireiros que eram, e a reportagem estabelecida em torno da criança mostrava a criança com um lar. Por isso, gostaria de ensejar nesse momento uma análise que nos permitisse abrir um pouco o nosso espaço de respeito ao ser humano. O ser humano, em qualquer circunstância conflituosa, ele merece acolhimento e merece, de algum modo, uma atitude que possa, de algum modo, colaborar para que ele possa encontrar os seus caminhos. Se ele traz uma heterossexualidade egodistônica, uma homossexualidade egodistônica, o Espiritismo é farto de possibilidades de ajuda, através de uma visão profunda do sentido de vida, de uma ética centrada na amorosidade, através da ajuda da fluidoterapia do passe, da água magnetizada, dos tratamentos espirituais de desobsessão, ensejando-nos, portanto, uma psicologia de orientação espiritista que abre espaço para que o ser possa se encontrar e fazer as melhores escolhas para o seu destino. E a nós outros cabe-nos o respeito, não a vaia, nem o achincalhe, nem a condenação, o silêncio e o respeito. Penso que a homossexualidade, ainda nas fileiras do Espiritismo, ela merece uma abordagem que possa ser mais respeitosa. Porque, curiosamente, a pessoa pode ser um heterossexual prostituto, recebe acolhimento. Pode ser um perverso heterossexual, com uma conduta perversa, um pedófilo. E, quando nós observamos o acolhimento àquelas pessoas, nós observamos que é feita de um jeito diferente àqueles outros que apresentam comportamentos que socialmente são rechaçados. Todo movimento de preconceito, ele gera o agravamento de um mal quando ele existe. E quando não há o mal, o surgimento de um distúrbio naquele grupo social, que sofre o cerceamento e a marginalização. Penso que na atualidade, hoje, quando os homossexuais fazem os seus encontros em guetos, quando se estabelece, portanto, espaços próprios para que os homossexuais se encontram, ali sim, cria-se um circuito em função do próprio rechaço social, cria-se estabelecimentos de relações, às vezes, muito conflituadas. É um espaço que se abre, muitas vezes, para o conflito exagerado, surgindo não poucas vezes expressões que não estão alinhadas dentro da possibilidade do equilíbrio. Tudo porque cria-se esse movimento sectário,
O mesmo efeito com relação aos negros, o mesmo efeito com relação a outras minorias que se posicionam. Penso que a sexualidade, em sendo uma energia, ela pode ser trabalhada. A pessoa apresentando uma tendência para a homossexualidade ou uma tendência heterossexual para o desequilíbrio, dentro da casa espírita, ela deve ser atendida com o mesmo carinho e deve receber o auxílio, a ajuda para trabalhar a egodistonia que apresenta, o conflito que traz, que muitas vezes se manifesta num pedido de ajuda, para que ela se coloque dentro da casa espírita, recebendo todos os benefícios que a casa pode lhe oferecer e que ela possa ter ensejo também de contribuir com esta casa, fazendo da sua energia sexual um movimento adequado, através da qual ela ajusta criativamente essa energia, proporcionando bem-estar, equilíbrio para si mesma e para a casa. Uma energia sexual desbordante, desequilibrante, quando colocada na área social, no serviço de atendimento à infância, por exemplo, ou assistência social, no serviço assistencial e promocional espírita, é de grande valia, porque o ser desafoga aquela energia turbulenta que traz muitas vezes do passado num sexo desalinhado e agora vai encontrando mecanismos reeducativos para a sua hetero ou homossexualidade que se manifeste egodistonicamente. O Espiritismo é uma doutrina de acolhimento, de ética, que nos permite rememorar Jesus, que jamais combatia o pecador, o desalinhado, o homem que se equivocara ou a mulher que se equivocara, mas sim dava ensejo para que se trabalhasse o equívoco, o erro, a disfuncionalidade. O Espiritismo, portanto, deve acolher o ser e ajudá-lo para que ele encontre o seu próprio caminho. Porque só sabe de si, da sua sexualidade, quem vive com ela. Olhá-la e fazer um julgamento é arbitrário e quase sempre incorremos em erros. É melhor olhar, silenciar e oferecermos-nos enquanto ajuda para que aquele ou aquela que busque a casa espírita apresentando algum reclamo de educação na área da sexualidade, seja por uma inclinação à pedofilia, ao exibicionismo, ao travestismo, às cirurgias, às vezes mutilantes no âmbito da sexualidade, ou seja porque apresente uma sexualidade egodistônica, ele encontra na casa espírita apoio e ajuda para o seu movimento reeducativo interior. A sexualidade, ela está dentro do contexto do ser humano. Ela não é uma dimensão apenas que se coloca da cintura para baixo. Ela envolve a emocionalidade, ela envolve a racionalidade e envolve a nossa dimensão espiritual. Uma pessoa está ecologicamente posta em relação a si mesma, aos outros, ou a outra e à vida, quando exerce a sua sexualidade perfeitamente integrada dentro de uma perspectiva ética espiritual, alinhada com uma postura de racionalidade, integrada dentro de uma perspectiva de afetividade e, portanto, expressando-se fisicamente essa sexualidade, dentro desse prumo, ela haverá de estar posta dentro de uma movimentação harmônica. Quando estamos assim expressando a nossa sexualidade, guardamos sintonia com os espíritos que estão dentro desse movimento de alinhamento. Porém, quando guardamos uma sexualidade destrambelhada, quando a exercemos fragmentadamente, o corpo, o sexo periférico apenas como o corpo, quando fazemos desconectado da emoção ou da responsabilidade espiritual, também estamos conectados por sintonia aos espíritos. E esses, guardando similaridade conosco, potencializam a nossa expressão, gerando, portanto, encaixes psicoespirituais que podem engendrar processos de influências espirituais, numa linguagem comum chamada de encosto, que se configura mais tarde em obsessões cruéis. Obsessões, na linguagem espírita, é uma patologia de natureza espiritual em que os espíritos influenciam a pessoa que está no corpo
a ter comportamentos inadequados e desequilibrantes, resultado de uma sintonia, de um encaixe, de um processo natural de engajamento um com o outro. A sexualidade, portanto, quando exercida num baixo nível, em nível de vulgaridade, de banalidade, quando manifesta nas suas distorções, nas suas disfuncionalidades, ela abre espaço para essas conexões negativas e trava-se processo de influenciação espiritual, aonde aquele que exerce o sexo o faz em companhias indesejáveis, apresentando compulsões sexuais, apresentando muitas vezes taras, às vezes culminando com as drogas para condimentar o gozo que se vai exaurindo e às vezes avança para atitudes agressivas, psicopatológicas, culminando às vezes em processos psiquiátricos graves de psicopatias envolvendo a sexualidade. É natural compreendermos que essa sintonia se faz com espíritos que saíram do corpo e desalinhadamente não souberam usar a sua sexualidade e guardam o mesmo tipo de experiência no mundo espiritual, juntando-se a outros espíritos e formando comunidades de espíritos que nutrem a luxúria, a libertinagem, os bacanais, as bacanais, e que experimentam toda a sorte de sensações no mundo espiritual como resultante daquelas que ficaram emergentes do corpo físico. Guardam, portanto, levam essas mesmas sensações corpóreas para o mundo espiritual. A obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, fala de cidade, a cidade perversa, portanto, comunidades que fazem experiências, vivem momentos, estabelecem sexos e exercício da sexualidade num nível de absurdidades que levam-nos a lembrar os processos psicológicos patológicos da Terra, do sadismo, do masoquismo, do exibicionismo, da pedofilia. São expressões que cursam no mundo espiritual em abundância em espíritos profundamente desequilibrados. Aqueles que estamos na Terra e vamos nos desconectando do equilíbrio no exercício da sexualidade, vamos criando os processos de afinizações com esses espíritos e às vezes temos muita dificuldade de desconectar deles depois que esse encaixe se fortalece por conta de se fixar processos obsessivos, processos simbióticos, compulsivos e que nos tornam escravos do sexo e não senhores da nossa energia sexual. Quanto à sexualidade ser exercida antes ou depois das núpcias, essa é uma questão que está muito bem posta pelo espírito Ivan de Albuquerque, quando trata a questão assinalando de que o ser humano é responsável pelo uso da sua sexualidade e ele deve se responder se ele dá conta de assumir as consequências fisiológicas e emocionais de uma atitude sexual, do envolvimento físico propriamente dito. Justo porque o exercício do sexo, em sendo feito de forma inconsequente, ele pode gerar os produtos, os resultados que nós visibilizamos todos os dias na sociedade: as doenças sexualmente transmissíveis, as gravidezes inoportunas, inesperadas, às vezes as consequências desastrosas no trato das gravidezes, que são os abortamentos, absolutamente inadequados e inoportunos, tudo resultado de uma sexualidade que é exercida sem racionalidade e sem princípios éticos. Portanto, fazer ou não fazer sexo antes do casamento é uma deliberação da pessoa, que vai avaliar se tem maturidade para assumir as consequências fisiológicas ou emocionais dessa escolha. O que percebemos na sociedade, no entanto, na atualidade, é uma vulgarização na utilização da sua sexualidade. Temos uma necessidade de amor e substituímos pelo sexo. Queremos relacionamentos de aprofundamento espiritual, num sentido espiritual da vida,
e preenchemos esse vazio com as sensações, dentre elas entra o sexo. Por isso percebemos os jovens, na atualidade, nas ficadas, que incluem muitas vezes o sexo, aonde não há sequer o mínimo processo de conhecimento um do outro, portanto um sexo absolutamente irresponsável, inconsequente, incongruente. Outro dia atendi uma jovem que me procurou deprimida e tratava-se, depressão estava muito melhor, e quando eu lhe perguntei por quê, no início da sessão, ela me narrara que acordara com um homem em casa. Eu achava que era um assaltante. E ela então disse, não, eu também achava, porque quando eu vi, mas ele estava deitado na minha cama. E eu disse, o que você está fazendo aqui? Ele se espichou, se espreguiçou, disse, calma, calma. Eu vim apenas trazer você para casa. Como você entrou aqui? Eu entrei com você, ele disse. E ela então trouxe o drama. Ela tinha ido à festa com a amiga, inclusive telefonou para a amiga, ato contínuo, a que o homem saiu de casa, o rapaz, telefonou para a amiga para saber o que tinha acontecido na festa, e a amiga disse, mana, você bebeu muito, depois você começou a dar em cima do meu noivo, e depois eu não sei o que aconteceu. Ela bebeu demais, e naturalmente foi ser deixada pelo seu acompanhante na sua própria casa, dormindo aquela noite à mesma cama, numa experiência que se repete todos os dias. Costumo dizer que na atualidade, sobretudo aos jovens, estabelece um relacionamento sem rosto, porque os encontros habitualmente são feitos num espaço onde tem muito som, onde tem pouca luz e onde não há diálogo. Há um vazio interno. O processo da sedução amorosa parece que cedeu. As pessoas embebedam-se, usam drogas e estabelece uma aproximação da boate, e quando se dão conta, elas estão fazendo encontros químicos, porque não sabem quem é uma a outra, não se apresentaram, não conversaram, e daquele encontro, daquela ficada, muitas vezes saem para o motel, caracterizando o momento da atualidade, onde o sexo ficou banalizado, e ele, de algum modo, tem sido prostituído. Não estamos fazendo aqui uma fala puritana, nem de um sexo que seja algo fora da humanidade, fora da natureza, e de que as pessoas efetivamente só devem estabelecer um relacionamento sexual e somente e exclusivamente pós uma vinculação de conjugalidade. Quero falar e quero assim me expressar para mostrar como nós perdemos a direção do uso da nossa energia sexual. Nós colocamos uma bola espacial na atmosfera, mas não conseguimos canalizar a nossa energia sexual. Fazemos uma usina diante de uma grande cachoeira, como Tucuruí, como aqui no sul do país. No entanto, não conseguimos colocar uma empresa, uma usina capaz de gerir a nossa energia sexual. Somos incompetentes para lidarmos com essa pulsão da libido, porque nos falta elementos de moral, éticos, falta uma filosofia de vida, falta nos respondermos quem somos nós, porque o sexo é o ingrediente que brota do espírito, mas o sexo não está para que o espírito, a pessoa, se coloque como objeto sexual. É o sexo que é uma energia que o espírito tem que usar, canalizar. Infelizmente, o sexo tem sido posto como objeto, quando muito como sujeito. Portanto, para nós espiritistas, o sexo ele está centrado dentro de uma compreensão de que o espírito ele está reencarnado e, portanto, ele deve gerir a sua energia sexual, porque o sexo é para a vida e não a vida para o sexo. Quando o espírito detém a sua energia sexual e articula a sexualidade com a amorosidade, com a responsabilidade, ele sabe se colocar no mundo e não lesa a ninguém e não lesa a si mesmo, dignificando a sexualidade que, segundo os espíritos, está a serviço da harmonia e da felicidade do universo. Pedofilia exige tratamento médico, psiquiátrico, psicológico e espiritual. Representa um desequilíbrio do espírito reencarnado e que se envolve de uma forma absolutamente anômala
numa sexualidade absolutamente deformante. Exige-se, portanto, um atendimento de natureza profissional, específica, nos técnicos que devem apoiar e tratar essa disfunção, essa patologia psiquiátrica, e todo um suporte de natureza espiritual para que esse espírito possa reformular as bases morais com que deva se colocar diante do sexo. Pornografia expressa a excrescência do ser humano que, manifesto a sua disfuncionalidade, seja através da grafia ou seja através do som, dá-se conta do quanto está desconectado dos valores intrínsecos que devem balizar o exercício da sexualidade e da vida. A pornografia é efetivamente um grito do ser humano pedindo ajuda, enfeiando o mundo através de uma atitude disfuncional. Pornografia, ela traduz de algum modo um diagnóstico de como aquela pessoa está. Quando ela escreve numa parede de um banheiro, por exemplo, ou de um caderno, ela está grafando a sua própria assinatura, demonstrando que ela está precisando rever-se, está precisando de tratamento. Prostituição representa, sem sombra de dúvida na atualidade, uma das manchas que ainda carregamos ao longo do processo histórico. A relação mediante o comércio paga, portanto, que se coloca, seja como os garotos e garotas de programa, os acompanhantes, traduzem o quanto nós ainda estamos em busca de preencher a nossa afetividade. A emoção, o sentimento e a amorosidade, em sendo desconsiderada, gera um vazio interno. E a prostituição, ela entra como um expediente na tentativa de preencher esse vazio, determinando uma sede maior. Tentar trabalhar o desequilíbrio através do uso da prostituição, prostituindo os outros, é tentar dessedentar-se tomando água salgada. O preservativo é uma experiência necessária quando da programação de um processo de planejamento familiar. Quando, por exemplo, um casal é vitimado pela AIDS, um dos membros, o hemofílico, por exemplo, e o preservativo entra com uma possibilidade a mais na tentativa de impedir que o parceiro ou a parceira contamine o outro. O preservativo é um dos expedientes que se pode utilizar para mediar determinadas situações inevitáveis. Mas usar o preservativo pura e simplesmente para autorizar a vulgaridade, para permitir as licenças morais, é simplesmente estar tentando tapar o sol com a peneira. Pílula do dia seguinte é utilizada com objetivo abortivo e, portanto, ela representa um atentado contra a vida. Mesmo sendo dita ou prescrita ou anunciada como sendo uma tentativa de anticoncepção, ela efetivamente é usada por adultos e jovens, objetivando a inviabilidade de uma gravidez que pode ter acontecido naquela noite, no encontro sexual, quando da mulher estando fértil. Logo, ela deve ser excluída como processo de planejamento familiar, porque não é usada como anticonceptivo e, do ponto de vista abortivo, nós espiritistas somos frontalmente contra toda e qualquer medida que promova o aborto, salvo numa exceção, quando a mulher corra risco de vida.
A AIDS representa o resultado de uma ação humana, a exemplo de tantas outras patologias que surgiram, como o desequilíbrio do homem no mau uso da sua afetividade e da sua sexualidade. Haverá de encontrar naturalmente na medicina recursos cada vez mais competentes para controlar os seus efeitos danosos e sinaliza para todos nós a necessidade de aprumarmos melhor a nossa mente, objetivando respondermos-nos para que estamos na Terra, a que viemos fazer, a que se deve a sexualidade e como estamos colocando o exercício da nossa amorosidade. Essas respostas, naturalmente, farão com que possamos rever as vias de comunicação que envolvem a AIDS, seja a sexual, seja a drogadição, seja os processos de transfusão e assumirmos uma posição mais adequada diante da vida. Sexo ideal é a proposição que está posta por Emmanuel no livro Vida e Sexo, quando, na sua introdução, define de algum modo a postura do Espiritismo de uma forma genérica em relação à sexualidade. Diz ele, em torno da sexualidade, é justo sintetizarmos todas as digressões em não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. Fora disso é teorizar, diz ele, simplesmente, para sofrer, para aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos. Lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque o sexo ante a luz do amor e da vida é um assunto pertinente à consciência de cada um. Fecha aspas.